Bom, queria inicialmente agradecer as palavras emocionantes da senhora Zildete Montiel. Eu acho que isso motiva a todos que trabalhamos com a terapia miotrófica para termos, né, um atendimento cada vez mais satisfatório para os nossos pacientes. Também gostaria de agradecer o convite, né, da equipe da Abrela para estar aqui hoje falando sobre tratamento medicamentoso. Eu vou falar sobre o tratamento medicamentoso atual, até porque amanhã o Dr. Gabriel e o Dr. Gerson vão falar sobre perspectivas de medicamentos para o futuro, tanto em pesquisa translacional quanto pesquisa clínica. Então eu vou me deter às coisas que se tem hoje e que se deve fazer, certo? Basicamente, isso vai começar a partir do diagnóstico. Como disse, né, a doutora Mônica, na análise epidemiológica dela, em geral, se demora 1 ano para se chegar num diagnóstico de um paciente com ela. E a gente pode pensar, bom, mas em 1 ano, qual é a importância da gente acelerar esse diagnóstico? Afinal de contas, desculpe. Pode voltar, por favor? Mais um? Isso. Afinal de contas, se nós formos ver, a evolução da doença ela tende a ser linear desde o seu início. Então, tanto faz, a gente vai começar a tratar o paciente um pouco antes, um pouco depois, a velocidade de evolução dele não vai estar muito diferente em que ponto a gente pegar. No entanto, se a gente for ver a perda de unidades motoras, ela se dá muito mais rápido no início da doença. A gente tem uma perda de até 70% de unidades motoras até que se manifestem os primeiros sintomas de perda de força. E se a gente vai tentar oferecer para um paciente um tratamento modificador de doença, a gente tem que oferecer esse tratamento enquanto a gente ainda tem um sistema nervoso mais funcionante, onde tem mais neurônios motores para serem poupados. Então, quanto antes for esse diagnóstico, melhor. E hoje à tarde, o Dr. Mário Emílio Dourado e o Dr. Wilson Marques vão falar sobre o diagnóstico, e eu acho que a parte mais importante do tratamento começa com um diagnóstico precoce. Bom, daqui a pouco, né, o Marco vai falar sobre etiopatogenia. Né? Eu só quero adiantar nesse slide algumas coisas que estão envolvidas numa simplificação bastante grosseira da etiopatogenia da ELA, né? Onde a gente tem uma combinação de fatores desencadeantes num indivíduo predisposto de alguma forma a desenvolver a doença. Essa combinação agindo sobre o neurônio vai desencadear uma cascata de reações, certo? E isso vai nos fornecer, cada passo dessa cascata, um potencial alvo terapêutico. Infelizmente, nós não temos ainda tratamentos desenhados para cada um desses passos na cascata de degeneração. Mas nós temos, por exemplo, a gente sabe que a excitotoxicidade é um dos fatores que está envolvido. E o primeiro tratamento modificador de doença da esclerose lateral amiotrófica, que foi o riluzol, ele age nesse mecanismo. Né? O riluzol ele vai agir tentando diminuir a concentração de glutamato, que é o aminoácido excitatório, na fenda sináptica. Ele vai fazer isso de 2 formas. Uma delas, inibindo esses canais de sódio voltagem dependentes, que são responsáveis pela liberação de glutamato na fenda sináptica, e também agindo no astrócito, facilitando o trabalho do transportador de aminoácido excitatório 1 e 2, que vai retirar glutamato da fenda sináptica. Então, liberando menos, retirando mais glutamato, a gente acaba tendo menos glutamato na fenda, e assim, então, uma menor excitotoxicidade. Esses são os 2 estudos clássicos em relação ao efeito do riluzol, que foram utilizados para a sua aprovação pelo FDA e depois pelas diferentes agências mundiais. E a combinação desses 2 estudos e alguns estudos menores, né, foi revisada pelo Cochrane, a última revisão em 2012, que mostra que em ensaios clínicos o riluzol fornece um aumento de sobrevida ao redor de 2 a 3 meses em média. Obviamente isso é uma média, né?
Tem alguns pacientes dos quais não se observou efeito nenhum, tem alguns pacientes que se observou um efeito maior do que esse. O importante é que esses pacientes seguem piorando. Né? O paciente não sente que está usando uma medicação, que ele segue piorando, ele simplesmente vai piorar mais lentamente do que ele pioraria se não estivesse tomando a medicação. E é aí que entra a necessidade, então, de ter tratamentos melhores, não só do ponto de vista de modificar a doença, de prolongar a sobrevida, mas também de tentar reverter alguns sintomas. Sabem, né, que o Riluzol ele tem que ser usado numa dose de 50 miligramas, 2 vezes ao dia, de estômago vazio. Né? A alimentação ela inibe a absorção do medicamento, então se recomenda que não se tenha comido nada até 2 horas antes de usar o Riluzol e não se tome a medicação mais próximo do que 1 hora da refeição. Tem que se fazer uma monitoração laboratorial da função hepática, uma vez que ele pode, em um número pequeno de pacientes, ser tóxico para o fígado. E tem uma série de efeitos adversos. Ele pode causar náusea, pode causar fadiga, tonturas, pode causar uma alteração, uma diminuição de leucócitos no sangue, pode causar, além da alteração do fígado, pode causar alterações no pâncreas e também hipertensão arterial. Mas uma coisa que começou a se notar depois que o Riluzol entrou na prática clínica é que talvez o efeito dele fosse maior do que simplesmente aquilo que se vê nos ensaios clínicos. E isso são dados de 2005 de uma base de dados aberta que tem nos Estados Unidos, que foi compilada pelo Dr. Benjamin Brooks, onde ele vê que a mediana de sobrevida de pacientes que usavam Riluzol comparados com pacientes que não usavam Riluzol subiu de 50 meses para 67 meses, comparando 2 grupos. Obviamente, esses grupos não são grupos pareados, eles não são grupos... os pacientes sabem se estão usando a medicação ou não estão usando a medicação, e mais importante que isso, pacientes que estão usando a medicação talvez estejam mais motivados também para outras intervenções nutricionais, de reabilitação, de uso de ventilação não invasiva, que tem um efeito modificador de doença. Então, talvez o efeito puro da droga seja aqueles 2, 3 meses, mas o efeito da medicação na sobrevida geral dos pacientes seja maior do que isso, por esses outros fatores. Um outro ponto dessa cascata que a gente pode tentar modificar é o estresse oxidativo. Vocês sabem que o estresse oxidativo, né, como provavelmente o Marco vai falar mais tarde, ele está envolvido na degeneração neuronal e que vitaminas antioxidantes elas diminuem esse estresse oxidativo, diminuem a concentração de radicais livres em tecidos. E isso aqui são coisas que são usadas, estão disponíveis, apesar de um grau de evidência baixíssimo de que tem algum efeito em esclerose lateral amiotrófica. Eu, assim como uma série de outros profissionais, utilizam essas vitaminas pelo baixíssimo risco, baixo custo e né, o que faz sentido fisiológico. E seria, então, complexo B, numa dose que atinja os 100% das necessidades diárias de cada uma das vitaminas do complexo. Vitamina C em uma dose de 1000 miligramas ao dia. E vitamina E, numa dose de 800 unidades internacionais ao dia. De todos esses antioxidantes, o único que tem algum estudo positivo em relação à esclerose lateral amiotrófica é esse estudo, uma revisão sistemática de estudos de pacientes que utilizam vitamina E por diferentes motivos, mostrando que na população que utiliza a vitamina E, a incidência de ela é menor. Certo? Então, apesar de não se ter uma comprovação de um efeito terapêutico, talvez exista pelo menos um efeito profilático, né, que seja um menor risco de desenvolver ela. Bom, mas eu estava falando sobre tratamento. Primeiro, tratamento modificador de doença. Eu acho que é o que todo mundo, quando vem num evento como esse, está querendo saber. Bom, mas tem alguma coisa que vai curar a doença? Bom, nesse momento a resposta é não.
esperamos que em breve a gente tenha, mas enquanto isso tem muita coisa para se fazer, que é toda a parte de baixo do iceberg, que é o tratamento sintomático, que é dar condições de uma boa qualidade de vida e uma boa convivência com esses pacientes. Primeira coisa que é importante é que pacientes que têm dor, eles têm uma pior qualidade de vida, eles têm um desempenho em todas as demais funções pior. E a ideia clássica é que esclerose lateral amiotrófica não causa dor, e não causaria dor por não ser uma doença que não causa dor neuropática. No entanto, ela causa dor. Isso aqui é um estudo que usou uma escala de dor um pouco diferente da escala visual, que é de 0 a 10. Eles fizeram uma escala de 1 até 6, onde 1 era não tinha dor e 6 uma dor forte. 56% dos pacientes com ela têm algum grau de dor e 20% tinha grau moderado a intenso. É o fator mais significativamente associado ao sofrimento. Quando se perguntava aos pacientes o que eles consideravam sofrimento, dor era o mais considerado. E era em países onde existe a prática de suicídio assistido, o fator mais associado ao desejo de suicídio assistido é o paciente que tem dor. De onde é que vem essa dor, já que não é uma dor neuropática? Ela vem de tração ligamentar, ela vem de alterações articulares por imobilidade, ela vem por pressão, cãibras, espasticidade. Tem uma série de modificações que a gente pode fazer, tanto de fisioterapia, né, modificações de mobilização, uso de relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos têm um excelente efeito em relação à dor, analgésicos, opioides, e a recomendação da Academia Americana de Neurologia é que a dor na esclerose lateral amiotrófica tem o mesmo tratamento da dor oncológica. Então não se deve deixar de usar opioides, não se deve deixar de usar medicamentos potentes contra a dor. Fadiga. 39% dos pacientes com ela têm fadiga, e é de se entender, uma vez que eles têm perda de força muscular. Obviamente, não é a única coisa que pode causar fadiga. Distúrbios do sono podem causar fadiga, o paciente dorme mal, vai estar mais cansado. Depressão pode causar fadiga. Como vocês viram, entre os efeitos colaterais do riluzol está relacionado à fadiga. Provavelmente muitos daqueles pacientes tinham a fadiga própria da ELA, mas existem alguns pacientes em que, se suspendendo o uso do riluzol, melhora a fadiga, e esses pacientes provavelmente fiquem melhor sem a medicação do que com ela. Para os pacientes em que não se consegue um tratamento eficaz com medidas não farmacológicas, existe um medicamento atualmente, o modafinil, que é usado para narcolepsia, e ele funciona também para reduzir a fadiga em ela, em dose de 100 a 300 mg ao dia. Salivação é um outro problema que os pacientes têm, né? Ele causa desconforto, causa risco de aspiração. Tratamento farmacológico a gente vai ter com o uso de medicações anticolinérgicas. Uma das boas medicações anticolinérgicas são os antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina, que já vai ajudar também na dor. Mas alguns pacientes precisam de outros fármacos. Um deles que a gente usa com frequência é o colírio de atropina, né? Gotas de colírio de atropina embaixo da língua vão agir nas terminações colinérgicas das glândulas salivares, diminuindo a saliva. Ou então, a aplicação de toxina botulínica nas glândulas salivares, que vai ter um efeito também de bloqueio colinérgico. Irradiação das glândulas salivares é um recurso bem mais extremo que eu tive a oportunidade de ver em um paciente sem resultados satisfatórios, porque fica com muita secura na boca, né? E possivelmente é algo que a gente tenta evitar. Sintomas pseudobulbares, aquela situação em que o paciente tem riso ou choro sem uma correlação emotiva tão forte assim. Então ele chora por pequenos motivos e ri por pequenos motivos de forma desproporcional. 20 a 50% dos pacientes vão ter em algum momento esse sintoma e causam incapacidade importante. Os antidepressivos tricíclicos, de novo, a amitriptilina, ela tem um bom efeito nesse sintoma. E agora, mais recentemente,
foi liberado pelo FDA a segunda medicação com indicação específica para a esclerose lateral amiotrófica, que não é uma medicação para tratamento modificador de doença, mas para tratamento sintomático, que é o Nuedexta, que é uma combinação de dexametorfano e quinidina, e que reduz 60% os episódios de pseudobulbares. Insônia. Tem dois tipos de insônia que a gente vai ter nesses pacientes. Um deles, que é a insônia terminal, é aqueles pacientes que acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir. Nesses casos, a gente tem que considerar bastante a possibilidade de depressão. Isso é uma característica de depressão, essa insônia terminal. Mas, de qualquer forma, a insônia terminal responde muito bem à amitriptilina. Antidepressivos tricíclicos, eles causam sonolência e causam uma sonolência com um retardo de algumas horas depois do uso. Então, toma na hora de deitar, se o paciente acorda meia-noite, talvez não acorde e consiga dormir a noite inteira. Mas considerar que o paciente pode ter uma depressão clínica, isso talvez tenha que ser tratado de outra forma. Ou então a insônia inicial, que é aquele paciente que não consegue pegar no sono, né? A principal situação a ser considerada aqui é a dificuldade respiratória. Talvez o paciente não esteja pegando no sono porque ao deitar ele hipoventila, começa a ficar ansioso por falta de ar e não consegue dormir. E, nesses casos, ventilação não invasiva pode ajudar. Mas, do ponto de vista medicamentoso, a gente deve tentar evitar o uso de benzodiazepínicos, porque eles têm um efeito de depressão respiratória, e favorecer o uso de indutores de sono não benzodiazepínicos, como o zolpidem, que, apesar de ter algum grau de inibição do centro respiratório, ele é menor que com benzodiazepínicos. Bom, por último, depressão, ela está presente em 10% dos pacientes em fases avançadas. Isso aqui é um dado interessante para a gente olhar, né? Ele está presente em 10% dos pacientes. Era de esperar que tivesse presente mais, né? Pacientes com fases avançadas da doença, né? E aí entra aquele comentário do Dr. Akari, né? Os pacientes com esclerose amiotrófica são pessoas especiais, né? E se a gente comparar a incidência de depressão em pacientes com esclerose amiotrófica e pacientes com câncer, com grau semelhante de incapacidade, os pacientes com câncer são mais deprimidos que os pacientes com esclerose amiotrófica. Nesse caso, a gente tem que, se o paciente está clinicamente deprimido, deve-se usar o antidepressivo mais eficaz. É óbvio que antidepressivos como tricíclicos têm uma série de vantagens que podem ser usadas, né? Então melhora a celorreia, melhora o sono, melhora o transtorno pseudobulbar, abre um pouquinho o apetite, tem uma série de vantagens colaterais. No entanto, se o paciente está clinicamente deprimido, tem que se tratar como se fosse depressão mesmo. E às vezes o tricíclico não é o suficiente, tem que se ir para antidepressivos mais potentes e considerar a consultoria psiquiátrica, né? Apesar de a amitriptilina poder ser uma opção. Mas também, né, aquilo que o Akari comentou na abertura, que como vale a pena viver, né? Isso talvez seja a forma de enfrentar a vida, seja a principal forma de se combater a depressão, né? Esse cara, o Patrick, ele lançou uma campanha, ele se chama o Otimista Incurável. Ele tem esclerose lateral amiotrófica, mas ele se chama o Otimista Incurável. Até eu cruzar com ele, eu achei que o Otimista Incurável era o corintiano que achava que ainda ganha Libertadores. Mas aparentemente não, ele é mais otimista ainda. Nessa campanha, ele se comprometeu a pintar 100 retratos. Tá? E pediu, nesse momento ele está com 130 candidatos a ser retratados por ele e que foram enviados pela internet. Ele já retratou algumas pessoas, essa é a esposa dele, os pais, essa é uma paciente indiana, esse é um neurocientista, um neurologista dele, desculpe, esse é um neurocientista, o Brian Dick, que é o chefe da MND Association, da parte científica, e Stephen Hawking. Então ele já pintou uma série de retratos, ele segue pintando isso. Esse é o objetivo dele agora. Ele botou esse número 100 na cabeça, ele vai pintar os 100 retratos. Isso faz com que ele, mesmo com as limitações físicas, ele encontre uma canalização para a sua motivação. Nós temos nossos otimistas também. Isso aqui é o Antônio, é um paciente meu, que com o uso de um mouse ocular escreveu 3 livros. 2 livros, um livro de poesia, um livro de crônicas e um guia para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então ele tinha esse
objetivo para complementar. E esse aqui é um outro grupo de otimistas, até acho que a imagem não está boa, mas temos o Dr. Arcaí, Dr. Marco, Roberto, Abraão, em Gramado, em 2005, quando se fundou a Arela, a Seção Regional do Escritório Metrópolo no Rio Grande do Sul. Hoje, né, a Arela já está então, com 7 anos e não fomos né, só nós que crescemos, a Arela também cresceu bastante nesse período e eu fico muito contente assim até de ver que uma coisa que começou também, eu muito envolvido com ela, hoje tem vida própria e consegue tocar a sua diretoria, a sua administração de uma forma totalmente independente. Era isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Obrigado.